Vivemos em um mundo repleto de verdades. Mas o que realmente é verdade? Como distinguir aquilo que nos liberta daquilo que nos aprisiona? Imagine, por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que para ser bem-sucedida, ela precisaria estudar, arrumar um bom emprego, conseguir a estabilidade. E isso foi moldando todas as escolhas dela. Mas será que essa era a única verdade? Ou tão somente o reflexo de uma crença familiar? Cada um de nós carrega uma ideia do que é verdade, influenciada pelos meios que crescemos, pela sociedade, pela cultura e até mesmo pelas opiniões alheias. Será que já paramos para questionar se isso realmente faz sentido para nós? Hoje, convido você a refletir sobre a verdadeira natureza da verdade, aquela que nos liberta e nos permite viver em paz. Esse tema faz parte do estudo do livro Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. Então aqui eu trago para você alguns trechos desse livro, desse capítulo sobre a verdade libertadora, e vamos conversar um pouco, refletir como que esses ensinos podem ser aplicados na vida diária. Se tiver interesse em adquirir esse livro, ele está disponível na Amazon. Tem o link aqui na descrição. Então, neste capítulo, ela diz o seguinte: o mundo está repleto de verdades, conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, ideias estapafúrdias, pensamentos sem estrutura de lógica apresentando-se como verdades, são acolhidas com esmero. Desses e outros mais, estranhos e incoerentes, pululam as verdades de cada um em aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes que desejam dominar. Aqui está um ponto essencial. Quantas vezes nós aceitamos algo como a verdade apenas porque nos foi ensinado desta forma, porque alguém disse que era desse jeito, porque parece que esta ideia é a crença dominante ao nosso redor, então nós optamos por aceitar aquela ideia também para pertencermos a determinados grupos. Portanto, Joana de Ângeles nos ensina como identificar a essência da verdade. Neste texto, ela nos lembra que a verdade liberta, acalma e dulcifica, traz essa certa suavidade. E mais do que isso, a verdade não se desfaz com opiniões passageiras, não é uma tendência, ela não se desfaz com o tempo, ela se mantém firme quando ela é testada pela reflexão, pelo discernimento e pelo autoconhecimento também. Então, diante disso, Joana de Ângeles, no texto, ela fala o seguinte: o que resolvas sem aprofundamento de análise, considerar como verdade, em tal se converte. Então, nós compramos essa verdade, eu diria, sem nos questionarmos se isso realmente faz sentido, ela vai se converter como real. Tanto que ela acrescenta, acreditando que ela é legítima, torna-se real. Isso me recorda frases de diversos autores que falam sobre isso, né? Se você pensa que você pode, você pode. Se você pensar que você não pode, você não pode. Essa frase é atribuída a Henry Ford e fala sobre os nossos potenciais. Se a gente acreditar que nós temos potencial para fazer algo, assim faremos. Acreditamos que nós não temos esse potencial, nós também não faremos, porque de qualquer forma nós acreditamos nisso. Então isso é verdade. E aqui ela acrescenta: necessitas, no entanto, submeter as tuas crenças ao crivo da razão, verificando quanto resistem ao escapelo da lógica e do bom senso. Ela vira um pouquinho um espelho para nós e diz o seguinte, que não é tão somente a ideia do outro que a gente deve questionar, a gente deve questionar as nossas próprias ideias, porque muitas vezes nós estamos vivendo num padrão ilusório. Ela fala um pouco também sobre a nossa relação com o outro e o quanto que a gente aceita críticas e opiniões dos outros sobre nós. Então ela diz o seguinte: por isso, as críticas que te fazem não devem te perturbar, levando-te a desequilíbrio. Antes de mais nada, elabora o teu programa de ação, dispõe-te a executá-lo no ideal que esposas e segue em frente. Quando aceitamos algo como verdade sem refletir, nós estamos construindo uma realidade baseada em ideias que muitas vezes não são nossas. Quantas vezes nós
deixamos nos levar pela opinião dos outros e deixamos de fazer aquilo que nós acreditamos. Aceitamos algo sobre nós que vem do outro sem refletir, nós estamos construindo uma realidade para vivermos baseado em ideias que não são nossas. Quantas vezes nós nos deixamos nos levar pelo que os outros dizem sobre nós? Por exemplo, uma pessoa que cresce ouvindo que ela não é boa para uma determinada profissão, que ela não leva jeito, que ela não é boa o suficiente para alcançar um determinado objetivo. Se essa pessoa ela nunca questiona se isso realmente é verdade, se a pessoa nunca questiona essa verdade, ela vai passar a vida inteira acreditando que isso é real. Repetir, questionar, desafiar essa afirmação, ela pode perceber que ela tem capacidade, no entanto, ela nunca teve a chance de explorar essa habilidade. Ter a liberdade de vivermos com autenticidade surge quando nós conseguimos separar aquilo que realmente faz sentido para nós daquilo que nos foi imposto. Para isso é essencial questionar, investigar, olhar de perto, colocarmos realmente em ação para questionar se essas crenças realmente são nossas ou se é algo que foi autoimposto, permitindo assim que a verdade que vai nos libertar prevaleça sobre as ilusões. Em relação aos nossos planos pessoais, Joana de Ângeles também nos traz aqui um ensinamento muito importante. Ela diz o seguinte: não debatas com os donos da verdade do mundo os teus planos e aspirações, especialmente aqueles que são da tua natureza íntima, porquanto eles não estão dispostos a compreender-te, menos ainda a ajudar-te. Isso nos lembra que frequentemente nos sentimos pressionados a justificar as nossas escolhas para aqueles que realmente não estão interessados em entender, mas apenas afirmar as suas convicções. Por exemplo, uma pessoa que decidiu mudar de carreira, ela está nessa fase de transição, buscando se adaptar, ou ela está com isso ainda em pensamento e ela acaba falando isso para alguém que tem um pensamento muito diferente do dela. Vai ser natural ela receber comentários como, por exemplo, isso não vai dar certo, ou você vai jogar a sua estabilidade fora. Você está com a cabeça quente, isso aí é só uma fase. A pessoa, ela ainda está elaborando esse desejo, criando autoconfiança para tomar a decisão. Esse tipo de comentário pode influenciá-la a não viver aquilo que ela acredita que é a verdade para ela. E também é importante a gente compreender que pode ser que quando a gente tem um desejo que não esteja muito bem elaborado, a gente também vai receber uma opinião externa, mas vai ser uma opinião construtiva e nós vamos conseguir compreender isso. Mas como que a gente consegue compreender isso? Quando nós estamos bem alinhados com aquilo que nós acreditamos. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que a verdade, ela traz equilíbrio. E é uma opinião que ela traz uma construção com respeito. Opiniões que são tão somente críticas, eu costumo dizer que críticas sem fundamento só tem por objetivo gerar uma crise, e as opiniões construtivas, elas realmente dão uma direção e constroem, elas trazem para nós uma reflexão além daquilo que nós estamos enxergando. A pessoa que está do lado de fora da nossa realidade e traz uma opinião com o objetivo de construção, nós vamos observar que ela traz um direcionamento e clareza, ou seja, faz ressonância com o que a mentora diz, que o que é verdadeiro vai trazer equilíbrio. Então o outro vai tocar no nosso universo com respeito. E o segredo, é claro, é não ficarmos condicionados com a validação externa, ainda que nós saibamos que tenhamos pessoas ao nosso redor que possam nos trazer essa opinião construtiva. O caminho é nós seguirmos com clareza, sem precisar ficar convencendo ninguém que a nossa forma de caminhar é a correta. Um outro tópico que a mentora traz para nós também, como conduta, que é interessante nós refletirmos, é a liberdade de agir segundo a sua verdade. Ela nos lembra o seguinte: desincumbe-te dos compromissos sem preocupação com aquilo que os outros pensam de ti. Tuas ações, tua vida. És livre para agir, assim como te tornará escravos do que faças, colhendo conforme semeis. Ou mais não tem importância, exceto se preferes valorizá-lo. A verdade felicita sempre.
Assim, deixa-te penetrar pela sua força dominadora e segue tranquilo, amparado pela luz. Aqui, o foco é bem claro. Você tem a liberdade de agir segundo a sua verdade. Então, o que você acreditar que é o certo para você, será o certo para você. No entanto, ela diz o seguinte: essa verdade, ela vai te trazer liberdade. E essa liberdade vai te trazer responsabilidade. Sendo assim, podemos concluir que a liberdade, para ser autêntica e verdadeira, ela implica responsabilidade. Muitas pessoas confundem esse conceito. Liberdade não é viver sem restrições, muito pelo contrário. Liberdade é você seguir com disciplina e responsabilidade. Fala sobre nós nos libertarmos de compromissos e ficarmos em paz com isso. Fala principalmente sobre a nossa relação com o outro, sobre os nossos compromissos. Por exemplo, alguém que está priorizando o seu bem-estar emocional, está seguindo agora um ritmo de vida diferente. Isso pode causar um certo estranhamento no coletivo. E ela pode receber críticas, julgamentos, ou até mesmo rejeição. Aquela famosa frase: você está estranho, você não era desse jeito, você mudou muito. E isso faz com que a pessoa, se ela não está firme com aquilo que ela acredita, ela pode ficar em dúvida ali sobre o caminho que ela está seguindo e retroceder e voltar para um condicionamento. Então, se ela segue firme com a visão dela alinhada com aquilo que ela acredita que é verdade para ela, a vida dela vai ser muito mais leve. No início, vai exigir dela um certo esforço, uma dedicação mais consciente para poder se libertar das amarras, dos condicionamentos. Se ela viver com os padrões de condicionamento, ela pode colher frustração e ressentimento. Ou seja, no final das contas, nem vai importar tanto o que as pessoas vão pensar sobre nós, e sim a colheita que nós vamos fazer com as nossas próprias decisões. Agora, a pergunta essencial que fica é: como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Como que nós podemos viver de uma forma verdadeira e libertadora? O ponto de partida é você começar a questionar quais são essas verdades que você tem, se estão alinhadas com a sua visão de mundo, com o seu sentido de vida. Ou se você tem carregado uma mochilinha com verdades sem questionar e sem refletir. Então, somente porque as crenças são mais dominantes ao seu redor ou porque sempre foi assim. Pergunte-se: realmente isso faz sentido para mim? Esse é o primeiro passo para começar a desenvolver a consciência. Começar a viver com mais clareza e autenticidade. Eu espero que o conteúdo tenha feito sentido para você. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixe suas impressões. Se você quer se aprofundar nesse assunto, gosta desse tema, te convido a participar do treinamento de 21 dias de resiliência e inteligência emocional. É um curso rápido, simples, que você vai aprender práticas para colocar no seu dia a dia e viver com mais liberdade e autenticidade. Espero você. O link para se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. Até breve!